Bom, pessoal, vamos começando então. Quero primeiramente agradecer a presença de todas e todos. Provavelmente esse vídeo vai ficar gravado, eu preciso ver no final, mas acho que fica mesmo gravado, depois vou disponibilizar. Provavelmente vou postar no YouTube para ficar uma qualidade melhor. Mas é muito importante a presença de vocês para poder conversar. Então, se vocês quiserem, podem mandar mensagem aqui embaixo, tá? Eu vou ficar aqui olhando e respondendo questões, né? E a primeira coisa, né? Por que eu estou fazendo a live aqui, né? E primeiramente porque eu comecei, né, a fazer militância política, comecei a trabalhar, a falar sobre ciência, sobre fazer divulgação científica por aqui. Tá? Então muitas pessoas me conhecem por aqui mesmo, é até engraçado isso, às vezes eu estou na rua e tal, alguém me conhece, você é o garoto de biologia política, aquele cara que fala de ciência, de política e tal. Então é um carinho que eu tenho de vez em quando, e que eu gosto muito, fico muito feliz que as pessoas me conheçam e isso tenha dado resultados, né? Isso mostra que o nosso trabalho tem alcançado pessoas, que isso tem ali algum impacto na vida de vocês. Porque a intenção sempre foi essa, nunca ganhei dinheiro com isso. Tem alguns momentos até cheguei a fazer algum trabalho assim, mas muito pouco. Nunca foi essa a intenção. Até porque eu sabia, né, que não ia ficar rico falando sobre biologia ou política na internet. Não da maneira que eu faço, né? Vocês sabem que o que dá dinheiro, o que faz sucesso nas redes sociais é reagir a vídeo de bichinho, ou puxar saco, ou atacar um político XY. Mas a minha intenção nunca foi essa, sempre foi fazer uma questão propositiva, aumentar a qualidade do debate. Tá? Também tive muita ajuda de várias pessoas, né, que passaram ao longo desses anos aqui no Biologia Política, por que pareça, já faz um bom tempo. Comecei aqui, se não me falha a memória, em 2019 ou 2020, foi 2019. Então, já vai fazer 5 anos essa página, a página pelo menos. O Instagram, eu até criei ele há muito tempo, mas eu comecei a realmente trabalhar com ele sério, acho que faz 1 ano, 2 anos no máximo, né, a ponto de até fazer conteúdo específico para o Instagram. Isso tem muito a ver também com até a minha personalidade. Agora eu comecei a me acostumar com o Instagram, então... mas enfim, vocês estão vendo que eu continuo trabalhando aqui na página normalmente. E uma coisa que eu acho que vocês repararam, né, quem me acompanha aqui no Biologia Política sabe, eu nunca fiz campanha para nenhum político. Tá? Eu cheguei a fazer na eleição passada a divulgação de candidaturas. Então eu peguei alguns candidatos que eu conversei, que tinham uma plataforma interessante, que eram cientistas, né, e falei deles aqui. E assim, foram vários, acho que foram uns 10, 15, não lembro agora de cabeça, de estados diferentes, inclusive, mas principalmente não foi todos os estados, porque assim, eu não consegui ver todos os estados, então também achei que era melhor do que ficar falando pessoas aleatoriamente, que fosse pessoas que eu conhecesse, né? Então fiz isso, mas não é a mesma coisa, né? Para mim, né, fazer uma campanha para alguém, eu colocar o número aqui, falar, votem no fulano, votem na ciclana, que é o melhor, tal, pá, pá. E eu não fiz isso, né, por uma questão de manter, né, esse trabalho suprapartidário, né? E veja, é suprapartidário, não é apartidário, né? A ideia é que eu falo de política, eu falo sobre partido o tempo todo, né? Então não faz nenhum sentido eu falar que isso aqui é apartidário. Mas suprapartidário no sentido de não ficar preso a um partido, de não ficar puxando o saco de um partido A, B ou C, mas sim de fazer realmente um trabalho realmente interessante de divulgação, de ensino, de debate e assim por diante. Tá? Porém, a coisa muda um pouco, porque agora eu sou candidato. Então... E aí, então, quero discutir com vocês o que isso pode mudar aqui, tá? E o que não vai mudar. Então, o trabalho vai continuar superpartidário também, tá? Mas, eventualmente, posso sim fazer campanha aqui, mas assim, nada que deixe vocês enjoados, né? Principalmente vocês que não são da minha cidade, que é São Carlos, interior de São Paulo. Então,
Não faria sentido, né, eu fazer aqui transformar essa página só na minha campanha pessoal, né, porque não é, porque também não faria sentido isso pelo que eu trabalhei, pela identidade e tal, pelo que eu defendi todos esses anos. Bem, então, antes de falar da minha candidatura, antes de falar sobre o futuro daqui, etc., eu acho interessante a gente discutir, né, o que é por que eu estou nisso, qual que é a minha visão de mundo, do que a gente está vivendo. Por quê? Eu acho que não preciso explicar muito, né, que a gente vive numa crise política, ambiental e econômica. Só que é importante enfatizar uma coisa, né? A crise ambiental, né? O que é a crise ambiental? Crise climática também. Nós estamos vivendo as mudanças climáticas, né, devido à emissão de gás de efeito estufa, e isso está gerando uma série de mudanças no clima. Então, mudanças de chuvas, aumento no número de eventos extremos, secas e assim por diante. Isso é uma coisa muito importante de a gente enfatizar, é que isso não é o fim do mundo estilo Hollywood. Tá? Por exemplo, teve um filme que é muito bom, diga-se de passagem, que era o DiCaprio, lá, o Não Olhe para Cima. Nesse filme eles fazem uma alegoria entre as mudanças climáticas com um meteoro vindo para a Terra. Tá? Então, aí no filme, ao invés da humanidade se unir para destruir o meteoro, preferem se basear no negacionismo e atacam e negacionismo e ainda tentam se enriquecer com isso, e isso leva à destruição da Terra. Só que, dando um spoiler, né, no filme o meteoro cai, e ele cai, explode o planeta, aparentemente todo mundo morre, a grande maioria morre, porque até sobrevive um cara ali, essa parte eu achei meio forçado, mas enfim. Mas enfim, então assim, o mundo acabou a partir do momento que o meteoro atravessou a atmosfera e bateu na Terra. Foi rápido. As pessoas viviam uma vida normal, até o meteoro cair, e aí caiu, acabou. Não é assim. Não são assim as mudanças climáticas. Tá? O que os estudos têm mostrado e o que a gente tem sentido na pele é que, primeiro, você vai ter cada vez mais eventos extremos, uma temperatura insuportável, calor insuportável, mais eventos extremos, seca, fome, novas doenças, muito provavelmente novas pandemias, e isso vai levar todo um caos político. Você vai ter, por exemplo, refugiados climáticos, ou seja, pessoas que vão fugir de certos locais devido à questão climática, como, por exemplo, locais de seca, de fome, por causa do mar subindo demais, e assim por diante. Então, e aí você vai ter guerras às vezes por água, guerra às vezes por algum elemento, e assim por diante. Então, primeiro você tem uma destruição da civilização que nós conhecemos, uma piora da vida, e aí talvez em alguns séculos a gente possa falar de fim da humanidade, propriamente dita, porque são 8 bilhões de pessoas, né? E o ser humano é um bicho difícil, é um bicho resistente, resiliente, né? Então, assim, a gente vai sobreviver no começo, a gente vai sobreviver por muita coisa, mas não vai viver bem. São duas coisas diferentes. Uma coisa é sobreviver, uma coisa é você viver bem. Tá? E esse é o grande ponto. A humanidade. Então, assim, falar de mudanças climáticas é uma questão de sobrevivência e de viver, ter uma vida de fato. Porque se a gente não parar esse processo, a tendência é que em alguns anos, aí não é mais séculos, é alguns anos, a gente vai ter várias regiões do planeta inabitáveis ou muito difíceis, a gente vai ter falta de água, a gente vai ter todas essas crises que eu falei. Em algumas décadas, a gente pode ter o fim da civilização do mundo que nós conhecemos, e aí, como eu falei, em alguns séculos, a gente pode estar falando de fim da humanidade. Tá? Então, eu lembro quando eu era garoto, né, faz tanto tempo assim, que falava-se muito sobre
combater as mudanças climáticas para deixar o mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora não faz mais sentido isso. Agora a gente tem que falar de combater as mudanças climáticas para a gente sobreviver, para a gente ter uma vida minimamente digna. Tá? E assim, pessoalmente falando, a minha impressão, né, é que assim, a gente não dá mais tempo da gente retroceder esse processo de aquecimento global. Tá? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, é um processo para parar isso, né, chegar no limite, e aí se adaptar e mitigar os efeitos disso. Inclusive, por exemplo, aqui não sabe, eu sou biólogo, formado na Federal da minha cidade, e agora sou mestrando em engenharia ambiental, mais especificamente política ambiental, e aí meu projeto é sobre o plano diretor como uma política climática, uma política para adaptar as cidades às mudanças climáticas e mitigar os efeitos das mudanças climáticas na cidade. Por quê? Porque a gente já está nesse nível, a gente não tem mais como falar de evitar o aquecimento global, de evitar a mudança climática, a gente está falando de adaptação. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um caso bastante interessante porque assim, é uma região que é suscetível a inundações, porque tem muita chuva ali, tem muitas regiões de vale e tal, e muitas cidades foram construídas nesses vales. Então é uma região que sempre tem inundações. Né? É um estado que sofre com isso cronicamente. Entretanto, o que nós estamos vendo é um aumento dessas enchentes, em um nível cada vez pior, até que chegou ao ponto que nós vimos esse ano, né, no final do ano passado e início desse ano, que foi destruição total, enfim. E assim, é tão nítido essa questão da necessidade de adaptação que várias cidades continuaram inundadas porque depois que a chuva parou, depois de vários dias que a chuva parou, ainda elas estavam inundadas. Por quê? Porque o sistema de macrodrenagem da cidade não era capaz de evacuar toda essa água. Tá? Então, é crucial, né, que a gente comece a discutir sobre adaptação às mudanças climáticas. Tá? E aí entra o ponto do futuro do Brasil e do mundo. Né? Porque o Brasil é um país tropical, então você vai ter esses eventos climáticos extremos cada vez mais comuns. E a nossa economia, a nossa sociedade, ela é totalmente centrada no agro. Tá? Para bem e para mal. Isso é do debate. Se é o agro que sustenta o Brasil que sustenta o agro, mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. A questão é para bem e para mal. Nossa economia, nossa sociedade é voltada para o agro. E a questão é, o agro, por motivos óbvios, é totalmente dependente do clima. Então, as pesquisas já mostram isso, né, que a tendência do aquecimento global é elevar o ressecamento do cerrado, a região aqui central, e aí o agro vai ter que migrar ou para o sul, né, onde tem essas inundações, né, que eu já falei agora há pouco, ou para o norte, contra a Amazônia, que também já está bastante degradada. De todas as formas, isso leva a uma redução da nossa produtividade, leva a um monte de problemas sociais e ambientais. Então, é super necessário, né, que a gente se prepare. O Brasil tem um impacto direto nesse sentido. Né? Uma outra coisa importante, né, que até que saiu naquela publicação, naquela notícia que depois estava errado, tive que me retratar inclusive, sobre a questão da seca, da água, né, de locais com temperatura muito acima. Que, sim, aí tem estudos agora mais sérios, que a gente vai ter sim problemas com falta de água aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, e claro no Nordeste, que já é uma coisa crônica atual. Né? Apesar que eles têm avançado bastante nesse sentido, enquanto aqui São Paulo e Rio de Janeiro não. Tá? Então, assim, até nisso, que é uma coisa que historicamente o Brasil, tirando a região lá da Caatinga, né, que é a questão da água ser fácil, ser uma coisa em alta disponibilidade, isso vai mudar com as mudanças climáticas. Então, é crucial que para o Brasil, principalmente o Brasil e outros países, que a gente tenha uma mudança da nossa elite política, uma mudança do nosso Estado, da nossa sociedade como um todo, para realmente entender a gravidade dessa situação.
realmente entender a gravidade das mudanças climáticas e fazer políticas públicas sérias para se adaptar a isso. Porque se a gente olhar para o Rio Grande do Sul, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e como foi a gestão dele, daquela tragédia, eu acho que é muito sintomático da situação do Brasil. Porque a capital, né, Porto Alegre, fez um plano diretor e não falava sobre enchentes, sendo que isso, como eu falei, acontece todo ano lá, todo ano. O governador, que já está no segundo mandato, né, Eduardo Leite, reduziu financiamento à defesa civil. Teve projetos, teve estudos em 2019, 2020, avisando sobre o aumento de inundações. Ele mesmo admitiu isso em entrevista, só que ele falou que tinha outras prioridades, né, que era o orçamento. E, né, e mesmo depois, né, de toda a tragédia, a gente teve bastante negacionismo. Teve um deputado, agora não lembro qual estado que ele é, que falou que o projeto dele era, eu acho que é no Rio Grande do Sul mesmo, mas que ele defendeu cortar a mata ciliar de perto de estradas, uma coisa assim. Então, assim, é bizarro, né, porque assim, eu entendo que muita gente não gosta de ambientalista, que fala que nós somos chatos, abraçar árvore, essas coisas, mas eu entendo isso, porque fala que a gente fica preso a coisas muito específicas, né? Mas eu estou falando de uma coisa direta, né? Eu estou falando sobre inundações. Então é crucial, né, que a gente tenha uma elite política, governos que entendam a questão da questão da sustentabilidade, das mudanças climáticas, dos eventos extremos e que preparem as cidades para enfrentar isso e adaptar a isso, porque vai ficar cada vez mais comum. E repetindo, a mudança climática ela não vai acabar com a humanidade, tá? Ela vai, não vai acabar com a humanidade rapidamente. Ela vai acabar com o nosso estilo de vida, vai piorar nosso estilo de vida e aí depois de muito tempo, sim, há a possibilidade de fim da humanidade. Então é disso que nós estamos falando. É uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência e não uma questão de e não simplesmente uma questão de teórica, coisa parecida, tá? Onde entra, né, a política municipal, a minha candidatura, etc. E por que eu estou falando isso com vocês, né? Bom, por que é importante? As eleições municipais, elas normalmente são muito subestimadas pelas pessoas, são extremamente esquecidas até, né? A gente vê muito debate, muita análise, muito empenho nas eleições nacionais, né? Deputado federal, senador, governador, presidente, etc. Mas esquecemos que nas eleições municipais é que nós temos maior influência. É uma questão de matemática básica. Para um deputado estadual ou federal ser eleito, aqui em São Paulo, por exemplo, ele precisa ter a deputado federal a uns 90 mil votos. Tá? Ainda tem chance de ele não ser eleito com isso. Menos que isso até dá, mas ele vai precisar de ajuda do quociente eleitoral, do partido, enfim. 90 mil é uma votação boa. E para deputado estadual pode ser uns 40 mil. Em outros estados é bem menos que isso, mas enfim, aí cada caso é um caso. Mas é isso, na casa de dezenas de milhares. Presidente, não preciso dizer, é milhões. A última eleição foi muito apertada e a diferença foi de 2 milhões de votos. Então, assim, são coisas que nós, né, pessoas comuns, nós não temos uma grande influência. Não estou falando para você não votar, não se portar, mas isso é disso que eu estou falando. Mas que assim, nossa influência direta é muito, muito baixa, muito pequena. Na eleição municipal, não. Na eleição municipal, por exemplo, a minha cidade é uma cidade grande, considerada uma cidade grande, com mais de 200 mil habitantes. Quase 250 mil. Eleitores de 197 mil. Na minha cidade, é possível ser candidato, ser eleito vereador com 600, 700 votos. Provavelmente você tem mais que isso no Facebook, no Instagram, no TikTok, coisa parecida. Então, assim, o seu voto, ele é muito relevante. O seu voto, ele tem uma influência direta, a sua participação, ela é muito forte e muito importante. Tá?
E aqui no Brasil, os analistas falam, né, que as eleições municipais são as nossas eleições de meio de mandato. Por que isso? Lá nos Estados Unidos, o mandato do deputado federal é de 2 anos só. Então existe uma eleição durante um governo presidencial de metade do mandato do deputado federal, quer dizer, metade do mandato dele, né, que seria os mandatos dos deputados federais. Então essas eleições elas são muito relevantes nos Estados Unidos, porque pode definir se o governo do presidente vai ficar mais forte ou mais fraco. Lá normalmente é mais fraco. Também ocorre lá também eleições estaduais e municipais, lá e junto. Então aqui no Brasil é um outro cenário. Aqui a gente tem eleições só municipais. E essas eleições elas são cruciais porque elas dão um termômetro do que vai ser as próximas eleições. Por quê? Quem são os principais cabos eleitorais de um presidente, ou de um governador, ou um candidato a governador ou presidente, são as prefeituras, os prefeitos e vereadores eleitos. Tá? Então, tanto que eu tenho um vídeo meu de análise sobre as eleições de 2020, e eu falo ali, faço previsões do que seria a eleição de 2022. E eu acerto muita coisa. Erro muitas coisas também, obviamente, porque não é uma bola de cristal, mas eu acerto muito. Por exemplo, naquela eleição, eu bato muito na tecla que quem ganhou aquela eleição foi o Centrão. E por incrível que pareça, naquela época havia algumas pessoas negando isso. Por exemplo, o Marco Aurélio, desculpa, esqueci o nome dele, caramba, professor de História... Marco Villa, por exemplo, ele foi um dos caras que mais bateram na tecla que não, né, que não era a vitória do Centrão, tá? Então, e aí foi uma coisa que eu bati muito, e bati muito também na tecla que o Centrão era aliado do Bolsonaro. Então aquilo era uma vitória do bolsonarismo, ok? Bom, e a gente viu isso, a gente viu tanto o Bolsonaro sendo muito forte nas eleições de 2022, a União Brasil, que se tornou o líder máximo desse Centrão, a representação máxima desse Centrão, que ele foi a fusão do DEM e do PSL. Eu, inclusive, falo naquela análise que o DEM foi mais vitorioso, mais forte. Então, foi o que aconteceu. O meu erro foi que eu não previ, mas também, novamente, precisa ter bola de cristal, que o PT voltaria forte, tal, com Lula. Lula já estava solto naquela época, mas fez uma campanha muito ruim naquela época, não sei porquê. Enfim, então a gente teve essa é uma das coisas que dá para prever com eleições. Então por quê? Porque a eleição municipal ela é essa força que vai fazer a virada para as próximas eleições. Então se você quer construir um país melhor, se quer construir uma via melhor para 2026, você tem que trabalhar aqui nessa eleição. Tá? Isso não é uma opinião pessoal, não é porque esse candidato está falando, não, pelo contrário, eu sou candidato por isso, para a casa dessa análise, que não é só eu que falo, não é só eu que penso. Tá? E bem, respondendo aqui uma pergunta, né? Você sempre pensou em se candidatar? Então, isso é uma pergunta interessante, porque quando eu era adolescente, quando eu era criança, né, eu sempre quis ser cientista. Né? Isso desde garotinho eu falava que eu queria ser biólogo, sim, físico e tal, porque eu queria mudar o mundo, eu queria ajudar a melhorar a vida das pessoas. E aí na adolescência, lá para meus 12, 13 anos, eu comecei a estudar história. E aí eu reparei que, infelizmente, no mundo, isso sempre foi assim, existe a diferença entre ter conhecimento e ter poder. Os cientistas, eles têm um conhecimento, mas quem tem o poder são os políticos. E muitas vezes os políticos não têm o conhecimento ou não têm interesse de aplicar esse conhecimento. Então foi daí que eu comecei a querer participar da política, não necessariamente me candidatar. Tá? Porque né, a gente sabe como é difícil, como é complicado, como é perigoso, enfim, quanto é complexo você ser candidato ou não. E aí eu passei muito tempo estudando sobre política, até que cheguei a fazer essa página aqui do Biologia Política, justamente para isso, para poder defender uma política diferente, uma política baseada em evidências científicas, de fato. Isso muito antes de virar modinha lá na pandemia e tal. Mas ainda assim não estava lá muito afim de me candidatar, não estava nos meus planos isso. Tá? Apesar que fui convidado em 2020 e tal, mas eu falei, não é o momento, não sei.
Só que depois do governo Bolsonaro, né, eu percebi o caminho que a gente estava tendo pela questão da crise política, que é essa polarização. Então eu percebi que, infelizmente, o que a gente teria na política é essa polarização aqui no Brasil entre bolsonarismo e uma frente democrática. Eu tenho críticas, assim, tem alguns problemas nessa frente democrática que nós estamos fazendo ainda. Não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, não sei se vocês repararam, mas assim, no país todo isso, no mundo todo está acontecendo isso também. A frente democrática, ela é meio que uma junção de todo mundo que não quer se aliar ao fascismo. Então, é gente de esquerda, ambientalista, esquerda mais radical, direita moderada, mas não há um discurso único, tá? Às vezes, muitas vezes, nem dentro da esquerda você consegue ter um discurso claro, consensual, sabe? A França está sofrendo com isso. Lá na França, a coalizão que teve mais cadeiras no congresso deles foi uma frente de esquerda. Só que essa frente de esquerda, ela discorda internamente em pontos, e para governar ela vai ter que se aliar a outro partido. Eu nem sei, inclusive, se já resolveu isso lá. Agora me foi uma falha minha. Mas a última vez que eu vi isso ainda não estava claro como que ia governar lá a França, qual coalizão ia ser feita. E isso é um problema mundial. Tá? A gente está ainda fazendo movimentos contrários à extrema-direita, contrários ao neofascismo. Mas a gente não tem um discurso, uma linha ideológica, consensual, do que ser uma resposta a isso. Que, claro, que tenha base popular, que tenha base política mesmo, tá? Claro, se você perguntar para cada grupo tem uma resposta, mas esse grupo não é majoritário ainda, entendeu? Então esse é um problema grave que eu acho que não é sustentável. A gente precisa, quando eu digo gente, a humanidade, intelectuais, sociedade, nós precisamos criar uma solução, criar um movimento ou fortalecer um movimento para que de fato a gente tenha uma resposta unificada, porque a extrema-direita ela tem uma resposta, ela tem uma ideologia, ela tem bandeiras. Ah, mas é superficial, mas é errado. Ok, não é disso que eu estou falando, é claro que ela é tudo isso, mas ela tem uma resposta. Mas voltando depois de dar toda essa volta, por que então me candidatei? Porque eu quero criar uma alternativa, eu quero criar uma resposta, tá? Eu quero ajudar a criar um movimento político sério, ambientalista, baseado em evidências científicas, progressista e assim por diante. Começando na minha cidade, que tem questões particulares, né, mas que é um exemplo muito do que acontece no Brasil, que é uma velha política extremamente reacionária, que usa a máquina do Estado para ficar nele, vira um ciclo vicioso, e que está oprimindo, né, e oprimindo as minorias e extremamente atrasada frente aos problemas que nós enfrentamos e que eu citei aqui durante a live. Então, e não é fácil, tá? Não é fácil. Então, assim, não vou entrar nisso, não. Eu vou acabar desviando aqui do foco dessa live. Mas o importante aqui é que nessas eleições municipais a gente consiga criar uma alternativa. A gente pode criar um movimento. Por quê? Não sei vocês, tá? Mas eu votei no Lula no primeiro e segundo turno, isso não me arrependo, acho que já falei isso várias vezes aqui, eu acho, para mim ele está até menos pior do que eu imaginava. Eu imaginei que a situação no Brasil seria pior, mas não está boa. Eu acho que isso a gente precisa ser muito sincero. As coisas não estão boas, não estão agradáveis. Para qualquer lado que você olhe, tá? Mesmo que você seja um petista raiz, as coisas não estão ótimas, não estão perfeitas. Então a gente precisa urgente. Então assim, a gente precisa realmente criar um movimento para que seja o melhor, que seja o ideal, para questões de mudanças climáticas, para a crise política, para as inteligências artificiais, enfim, para um monte de coisa. Tá? E as eleições municipais são as melhores formas disso. Por exemplo, na questão ambiental, que é a principal bandeira. Por exemplo, o Congresso não tem uma bancada ambiental. Tem lá uns 2, 3 deputados só, da rede, pessoal tal, que tem essa bandeira, e só. Metade do Congresso, metade da Câmara e uns 60%, 70% da Senado, não me lembro agora, é do agro, assumidamente do agro. Entendeu? Que é totalmente contrário à política ambiental. Então,
E assim, faz sentido um país do tamanho do Brasil, com o potencial ecológico que tem, esse país não tem não tem uma bancada, sei lá, de 20 deputados e 30 deputados. Sabe? Isso é absurdo. Então, assim, como que a gente pode mudar isso? Trabalhando nas eleições municipais. A gente conseguindo eleger vários vereadores, vários prefeitos até se possível, com uma linha ambientalista, científica, progressista, para que, chegando em 2026, eles trabalhem, e depois nós também, para eleger deputados, quem sabe governadores, presidente. Acho isso um pouco difícil, assim, acho que aí pedir um pouco demais, mas é possível. Tá? É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente pode fazer. Tá? Então, assim, para quem estiver me assistindo, for assistir essa live depois, né, quando eu for soltar ela também, se você não for de São Carlos, não tem problema. Pesquise na sua cidade, pesquise no seu bairro, na sua região, candidatos. Agora já está oficial os candidatos, né? A partir do dia 16 começam as eleições. Então pesquise lá e veja, né, quais têm ideias que vocês gostam, que vocês não gostam, tá? E apoiem, se vocês conseguirem, apoiem. Pode doar de na campanha, vocês podem participar, vocês podem votar, enfim, tentam ajudar nesse sentido. Tá? E quem for de São Carlos, né, ou conhecer pessoas de São Carlos, venha também conhecer minhas ideias, meu projeto, né, a minha candidatura, nossa candidatura. A ideia é trabalhar principalmente em 3 eixos, né, que é as 4, na verdade, né, saúde, social, que para mim é um só, a educação e o meio ambiente. Né, fazendo políticas muito mais integrativas que trabalhem várias coisas ao mesmo tempo. Né, porque na vida real a gente não tem as coisas separadas, né, educação, saúde, etc. Elas não andam separadas, elas estão juntas. Tá? Então, o meu projeto é nesse sentido de ter políticas públicas realmente profundas e voltadas, né, para realmente resolver todos esses problemas. Tá? Bom, não sei se vai ter mais alguma pergunta. E aí, Fernanda, obrigado por ter participado. Bom, eu acho que por enquanto é isso. E sobre o que eu vou fazer aqui na página, né? A página vai continuar normal, vou continuar falando sobre política, sobre biologia ou algumas curiosidades, alguns grandes eventos, que infelizmente houve essa tragédia com o avião. Meus pêsames, inclusive. Mas de vez em quando posso sim fazer alguma propaganda da minha campanha e tal, porque tem muitas pessoas da minha cidade aqui, né, de São Carlos. Mas a ideia é que se mantenha totalmente suprapartidária, técnica, científica, como sempre foi. Tá? Então fiquem sossegados quanto a isso. Eu estou procurando ainda pessoas para trabalhar também na página, para poder me ajudar, até porque eu agora vou ter menos tempo, né? Tem mestrado, campanha e agora a candidatura. Então assim, e a página. Então assim, devido a tudo isso, eu vou buscar fazer mais pessoas, mas claro, sempre fazendo um filtro. Eu conversei com algumas, mas depois elas acabaram desistindo, enfim, para fazer um filtro para a gente fazer um trabalho. Então se você também que está assistindo tem informação, conhecimento em biologia ou política e quer participar, também estamos aqui, as portas são abertas, tá? Mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica? Bom, então eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado aí para quem pôde participar. Para quem estiver me assistindo depois, muito obrigado por ter assistido. E aí, quando tivermos mais uma live, coisa assim, eu aviso vocês. Ok? Muito obrigado, pessoal. Até mais.